do Grupo Acorde, né? A gente tem e visto que muito eu isso, também gravei nesse CD, mesmo com a crença do Viajores do Evangelho Tempo, de Jesus, a gente tem percebido que as pessoas estão dando mais foco no material, na estética, no material de ter as coisas, e às vezes acaba diminuindo a questão do estudo, como você trouxe pra gente, a necessidade de estudar. Interessante. E aí ele diz, né, que nós devemos ter essa coragem, porque a inspiração vai vir, mas para vir a inspiração tem que ter o estudo, não é isso? Tem que ter o estudo, tem que ter a meditação, nos ligar com o plano superior, porque só assim vamos receber essa inspiração, né? Se a gente está aqui ligada nas coisas materiais, nós não vamos receber essa inspiração. E sempre que precisamos dessa inspiração, nós devemos nos sintonizar através da prece, com Jesus, com os nossos irmãos do plano superior, os nossos irmãos espirituais que estão sempre nos ajudando, né? Os nossos anjos de guarda e tal. É importante a gente seguir, né, essas orientações que nós temos dentro da doutrina espírita, vários livros, né, que nos remete a entender a missão dos espíritas e que a gente, mensagens, várias mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, que nos mostra a verdadeira missão dos espíritas, que eu acho que a missão dos espíritas não é diferente da missão dos cristãos, do verdadeiro cristão, é a mesma. Só que nós temos mais duas coisas, duas alavancas, vamos dizer assim, que nos impulsiona a fazer cada vez mais. Por quê? Porque os outros cristãos das outras crenças, eles não têm a lei da reencarnação, eles não acreditam na lei da reencarnação. Eles não conhecem a lei de causa e efeito. Então, portanto, nós espíritas somos mais cobrados. Temos que ser mais cobrados, porque nós, com essas leis, que são, na verdade, as leis de Deus, né? Mas que as outras doutrinas não acreditam na reencarnação, não acreditam na lei de causa e efeito. E com essas duas alavancas, eu acho que nós temos maior obrigação, um peso maior para que possamos levar essa mensagem, ajudar, porque a doutrina espírita é realmente uma alavanca muito grande. Legal. Mas como Jesus disse que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então nós temos mais responsabilidade, nós temos mais... É isso aí, mas a gente chega lá, hein? Nós temos aqui a interação do nosso querido Rodrigo Amaral, que diz: que lindo, pregai e preparai a terra fértil para pois a semeadura é de todos, porém a colheita é do Senhor. Sejamos as enxadas persistentes do amor que abrirão caminhos para que a chuva divina lave as impurezas e mate a sede para sempre. Ah, que lindo! E aí a nossa irmã Ceci Bragança, ela se mostra preocupada porque foi intimada para o trabalho, mas ainda não se acha preparada o suficiente para passar o conhecimento que adquiriu nos seus estudos. E aí, o que é que ela pode fazer, gente? Estou trazendo aqui para a gente discutir, nós três aqui. O que é que ela pode fazer? Ela está preocupada? Porque eu acho que ela não se sente... Porque tem aquele ditado popular que diz, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, na verdade, o trabalho apareceu, mas ela não se acha pronta. Ela não se acha pronta. Pois é. Ela tem várias possibilidades aí, né? A primeira é de procurar... Eu acredito que ela deve tá pronta, sim. Ela acha que não está pronta, mas ela está, porque a tarefa não aparece quando nós não estamos prontos. Né? É só ela sondar bem
ver bem no íntimo, que ela vai ver que ela está preparada sim. E pedir ajuda através da prece e procurar ler dentro daquilo que ela tem, do trabalho que ela tem que fazer. Mas eu acho que ela está preparada sim, porque ninguém recebe uma missão nesse sentido sem estar preparado. E aí, se ela se der de coração, o trabalho dela já vai ser muito bem recompensado, né? Porque legal. Quando você coloca o amor no que você tenta fazer, é o seu melhor, é o que você está preparado para dar naquele momento e vai ser útil. Porque, olha, não tem uma pessoa que não necessite de um abraço, de uma palavra, de um conforto, né? Então, assim, ninguém precisa fazer grandes trabalhos. É no dia a dia, é no pouquinho que você faz o melhor trabalho, né? Principalmente na seara espírita. Legal. Então, Ceci Bragança, boa sorte aí no seu trabalho, ó. Vamos, né, você dialoga melhor com a pessoa que lhe passou a tarefa, procura autoconfiança dentro de si mesma, se ampare na prece, no estudo e no amor à tarefa para você vencer esse desafio. E boa sorte, hein? Esperamos ver você aí brilhando na tarefa que lhe foi confiada. Vamos acreditar no nosso potencial, Ceci, e a gente chega lá, tá certo? Então vamos continuar o nosso estudo com o próximo slide. Eu me perdi aqui, qual é? Que importa. Ai, peraí, gente. Tá, cheguei. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente, pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então, interessante que ele está repetidamente falando na questão da divulgação, mas também ele trouxe a questão da fé, né? Que muitos de nós não têm a mediunidade ostensiva, certo, mas mesmo assim a gente continua, né, divulgando a doutrina, confiando na palavra dos espíritos superiores através de outros médios, né? É verdade, porque na casa espírita está todo um grupo de trabalhadores e muitos poucos são ostensivos, têm uma mediunidade com uma maior clareza, com uma clarividência ou algo assim. Mas quem estuda realmente sabe o que a doutrina passa, o que quer dizer. E a importância, né, dessa doutrina ser. Por isso que ele insiste na divulgação, que a gente tem que insistir. Porque é uma luta muito difícil. O espírita ele ainda é muito rotulado, muito criticado. Então a gente tem que chegar tentando passar a doutrina, mas com um certo respeito, cuidado para não melindrar a pessoa, né? Mas não deixar de passar a doutrina, não se esconder, né? Você é espírita, então você passar a mensagem do espírita, né? Que é o cristão da mesma maneira, que procura fazer a caridade, só que nós temos esse conforto de saber da reencarnação, saber que Deus é justo. Eu vou poder recuperar os momentos de dificuldade pelos erros que eu cometi. Eu vou crescer com esse momento de dor. Não é uma injustiça o que eu estou passando, que uma doença na família é um castigo. Não é isso. É um ciclo de recuperação dos nossos atos. Por isso que a gente reforça, tentar mostrar para o jovem de hoje, para o pessoal, a questão do ser ao invés de ter. Que hoje o homem busca muito ter, né? Ter sucesso, então tem que ter um carro bom, às vezes, né, apartamentos, as coisas, e deixa de ser. Tanto, às vezes, um profissional que faz tudo pela família, né? Um pai de família, e esquece o relacionamento com os filhos, com a esposa, e o amor vai minando, né?
Então tem aquele arrimo de família, meu pai compra tudo, dá o que eu quero, eu tenho o que eu quero, é o que eu quero, se ele não pode estar presente, mas eu tenho as coisas. E não é isso que importa, a gente tem que mudar esse pensamento, é o ser que é mais importante do que ter. Exatamente. Então, a importância que eu vejo da doutrina, né, espírita, de tentar divulgar é isso, mostrar para a pessoa que ela é responsável pelos seus atos. Não pensa que ela vai curtir e acabar, terminou, né? Então, que ela tenha esse cuidado de ser bom com as atitudes para si próprio e principalmente para o outro, para os nossos irmãos. É interessante. Além da questão da mediunidade, tem, assim, basicamente na sociedade existem duas características do espírita que é bastante comentada. Primeiro, a questão da caridade, né? Socialmente é bem aceito que o espírita é um grupo que faz bastante caridade. E a questão do senso crítico, né? Ele fala, somente lobos caem em armadilhas para lobos. E o Allan Kardec, ele traz isso muito forte, da gente receber a mensagem do espírito, mas ter um senso crítico para ver se aquilo que o espírito falou realmente está dentro do Evangelho de Jesus, não é isso? É verdade. Toda informação que nos chega, isso é tanto dos espíritos como no dia a dia. Isso, é. Né? A gente tem que peneirar, ver a verdade daquilo, consultar se o que é dito realmente tem veracidade. E é importante o quê? Esse estudo paralelo. Se o espírita estuda, está preparado, ele vai saber discernir entre as coisas, distinguir, ver o que está realmente sendo passado, para só passar o que é melhor para os outros, né? Porque dentro dessa atividade mediúnica tem algumas vertentes. Então a gente tem que se preocupar com qual o intuito dessa informação, do que é passado. Então o médium tem que ter essa preocupação, como toda uma casa espírita, com os seus irmãos que frequentam lá. Exatamente. Muito importante. É isso aí. Então nós estamos no Evangelho Online, tema Missão dos Espíritas. Vamos para o próximo slide. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Então, Jandira, você vê que ele vem falando da questão da divulgação espírita, mas agora ele retoma a questão da lei do progresso, né? A gente tem que deixar certas coisas para trás e tomar um comportamento diferenciado. Exatamente. Eu acho que nós espíritas ainda estamos muito tímidos em relação a essa informação, né? De passar para os nossos irmãos as informações, tanto aquelas do nosso estudo do dia a dia, como das próprias mensagens que nós recebemos do plano espiritual. Por quê? Porque a gente fica sempre preocupado em não divulgar para as pessoas que não são espíritas. E a gente vê até algumas instituições espíritas que, na hora de fazer a caridade, de receber pessoas dentro do centro espírita para a caridade material, né, no caso, e que mesmo prestando a caridade espiritual, que é o Evangelho, não fala do espiritismo, não fala das coisas, que fala só do Evangelho de Jesus, que é muito importante. Mas nós devemos também falar sobre a reencarnação. Nós devemos falar também da lei de causas e efeitos. Isso. Por quê? Porque senão nós estamos falando do Evangelho de Jesus, que em todas as outras religiões cristãs falam, mas não estamos divulgando
O que para nós é muito importante. Eu acredito que cristã, eu fui sempre, desde que nasci, né? Cristã. Não a cristã perfeita, lógico. Estamos no caminho. Estamos caminhando. Mas era cristã desde o início, mas só depois que eu conheci a doutrina espírita é que eu consegui entender determinadas coisas, né? E a partir daí, para mim, foi clareando tudo, né? A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, enfim, as leis de Deus, para mim, ficaram muito mais claras na minha cabeça. É um conteúdo vasto. O próprio Evangelho de Jesus, dentro da doutrina espírita, nós entendemos bem melhor, porque tem a passagem lá que aconteceu naquela época para um povo totalmente diferente de nós aqui no Ocidente, e nós, pela cultura deles e do próprio tempo, aquilo que Jesus falou, nessa época a gente às vezes não consegue entender. E aí vem a orientação do plano espiritual, nos ensinando a entender o que Jesus queria dizer, né? Exatamente. E isso é muito importante. Pois é, então cada um de nós tem essa tarefa, né, de estudar para remover as montanhas que existem dentro de nós. São todos os defeitos de uma forma geral. E mais especificamente, que os espíritos batem bastante forte no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão do egoísmo e do orgulho. Basicamente, que eles chamam, né? O egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. Então, são todas essas montanhas que tem no nosso coração e que a gente precisa ter aquele esforço, né, para ir removendo através do estudo, como você falou, da prece, da meditação e também da tentativa e erro, né? Nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, num aprendizado constante, e no nosso dia a dia a gente geralmente usa a metodologia do tentativa e erro. Tenta até acertar, né? Até conseguir executar no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Exatamente. Fernanda, eu, na pergunta do Livro dos Espíritos, número 573, pergunta o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados, que somos nós, né? E aí vem logo no início, que é instruir os homens, ajudar o seu progresso e melhorar suas instituições. Então, esse instruir os homens, lógico que inicia por nós mesmos. Nós temos que primeiro nos instruir para depois instruir os outros, né? E essa é uma missão muito importante. É a missão que eu diria que é de todo cristão. Só que, como eu disse, a doutrina espírita, a gente tem essa alavanca, esse incentivo maior de poder falar, incentivar, né, os nossos irmãos a estudar, a entender melhor, através da lei da reencarnação e através de causas e efeito, da lei de causas e efeito, né? Exatamente. Então o tempo tá bem corridão, a gente adora estudar aqui, o diálogo tá muito bom, mas nós vamos seguir para o próximo slide. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui
à verdade. Então, Ju, você vê que ele, mais uma vez, ele fala na questão da divulgação, mas principalmente ele reforça a questão da dificuldade, né? Que, por exemplo, o erudito vai exigir a prova, os grandes vão desprezar a palavra, mas então, qual pode ser a nossa atitude de espírita diante dessas dificuldades? O caminho é difícil, né? A ser trilhado, trabalhado, mas tem que persistir. Então, o que acontece? A pessoa mais culta, você pode levar a literatura, tentar expressar. Já tem algumas provas científicas, a gente já vê algumas universidades que trabalham já em cima da doutrina espírita, né? Então já tem um conhecimento. Mas eu acho que onde o espírita pode fazer um trabalho muito grande são mesmo às vezes com o pessoal mais simples, os mais necessitados, os que sofrem mais. Porque eles precisam muito mais dessa atenção, dessa caridade social. Quando ele fala da dificuldade do espírita em seguir e se manter, porque ele fala, né? Muitos são chamados, a gente tem os médiuns que deveriam se dedicar e acabam se desviando. Aí ainda são nossas falhas, né? Nosso orgulho, nossa vaidade. Então, às vezes, o médium passa até aquela vaidade maior, ele sabe que ele tem esse contato com espíritos, né? Superiores, mas começa a dar abertura, ao invés de fazer um trabalho social, ele se vangloria, põe essa vaidade acima das coisas. Então, por isso que o trabalho com a pessoa, às vezes, que mais necessita, tanto do amor como mesmo do lado material, é uma forma até mais fácil do médium seguir no trilho, no caminho certo, né? Porque às vezes ele quer passar a mensagem somente para pessoas de um nível social, porque ele quer tirar vantagem da mediunidade. E o espírita não é esse o caminho. Por mais que ele tenha essa mediunidade, esse contato, esse poder de comunicação com os espíritos, ele tem que ter esse conhecimento, esse contato para iluminar as pessoas que precisam da palavra. Exato. Né? É a palavra divulgada que vai realmente iluminar os corações e fazer o espírita conseguir trilhar o caminho, que é o caminho da divulgação, do amor, né? E do constante estudo, é justamente se manter firme. Porque todos nós, se estamos aqui, estamos num processo de evolução. Exatamente. Então temos nossas falhas, né? Aquele momento de orgulho, aquela vaidade, né? Mas a gente tem que trabalhar isso no dia a dia, trabalhar si próprio e pensar em ajudar o outro. Beleza. E aqui ele traz uma questão que é bastante discutida no movimento espírita, que é a questão da dor, né? Assim, quando a explicação da dor ela não é muito bem fundamentada, aí se diz, não, os espíritas gostam de sofrer e tal. Que ele fala aqui, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então, nesse caso, em que os espíritos sempre falam que a dor, ela tem um proveito. Então, qual seria o lado bom de você analisar o sofrimento humano, tanto pessoal quanto o sofrimento da sociedade? Olha, é a importância de você entender que é o resultado do que você plantou nas outras vidas, né? Então, o que acontece? Essa dor, ela é a cicatriz do seu machucado, tá? Ela vai realmente curar seus erros. Então, é no momento da dor que as pessoas pedem por Deus, se abrem mais para o amor, se importam com o sentimento da tua família, do apoio familiar. Então, a dor realmente faz com que a pessoa melhore internamente. Né? Então, aí a importância de você ter a divulgação por completo da doutrina é a pessoa estudar. Porque a partir do momento que ela estuda, entende a reencarnação, né? Que como tem a justiça divina, no sentido de nada que a gente fez de errado
vai passar impune. Como as pessoas hoje em dia veem tantas vezes geram a violência, alguma coisa, ficam preocupados com esse ponto, né? E acham que não vai ter justiça. Nada que a gente faça de errado não vai ser reparado. Entendo. Em outras vidas, então, a gente vem nesse momento de reparação. Então, essas dores que nós passamos são correções, são uma forma da gente recuperar essas coisas erradas que nós fizemos. Entendo. E estar apto a receber e dar mais amor. Porque é no sofrimento que a gente realmente procura a Deus e procura os próximos. Pois é, exatamente. Né? Então, gente, o nosso diálogo aqui está muito bom, mas nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Nós gostaríamos de avisar que nesse fim de semana vai ser lançado mais um Pode Crer, né? No www.podcrer.org. O D é mudo, tá? podcrer.org. www.podcrer.org. Mais um podcast da equipe do DECOM, da Federação Espírita Paraibana. Nós contamos com a audiência de todos vocês. Gostaríamos de mandar um abraço carinhoso a todos que estão nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita ou direto no link do canal, mas que não estejam logados no chat, em especial para o Rodrigo Amaral, Ceci Bragança, Jefferson Leite, a Ivone, Maria Oliveira, Vanessa Albuquerque, Maria Fidalgo, Jair Anselmo, Maria Lucineide, todos os trabalhadores da Federação Espírita Paraibana e os demais internautas que nós não citamos. Gostaríamos de avisar para vocês o tema da próxima semana. Lembrando que João Pessoa não entrou no horário de verão, tá? Então nós estamos aí com um horário diferente, né? Uma parte do Brasil entrou no horário de verão, João Pessoa não entrou, tá? Então o nosso evangelho começa a transmissão às 19 horas, vamos dizer assim, no horário antigo. Então o tema da próxima semana será ressurreição e reencarnação. Esse é o tema da próxima semana, você já pode ir lendo no Evangelho segundo o Espiritismo para que você possa já ir acompanhando com a gente e na próxima sexta-feira a gente fazer uma discussão bem legal. Então, para a nossa prece de encerramento, nós vamos pedir a gentileza para a nossa irmã Jandira fazer a nossa prece final. Amado Jesus, nosso irmão maior, irmãos espirituais, agradecendo por mais essa oportunidade de fazermos o Evangelho um lar, chegando em todos os lares deste país, em outros países, pedindo, Mestre Jesus, que o teu amor, a tua paz, chegue em todos os recantos, em todos os lares, principalmente, Mestre, aqueles mais necessitados desta luz, desta paz. Pedindo também, Mestre Jesus, para que os teus prepostos encaminhem por todo o nosso planeta a mensagem de paz e de amor em todos os corações imperdinidos, revoltados, que aclame o clarim do amor, da paz e da tranquilidade, para que possamos chegar ao mundo de regeneração mais próximo possível, Mestre. Com a tua ajuda, a ajuda dos nossos irmãos espirituais, as nossas preces, chegaremos mais rápido a este caminho, a este progresso, que começa dentro de cada um de nós e espalha pelo planeta todo. Agradecendo Jesus e agradecendo a todos que nos escutaram, que nos ouviram, e que principalmente essa mensagem seja o ânimo, seja o alento para os necessitados. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijão, pessoal. Até a próxima sexta-feira.
E agora nós vamos cantar antecipadamente parabéns para a nossa querida Isabelle Azevedo. Em 3, 2, 1. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como o sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de escola. Herói da caridade, o povo te proclama, e dia a dia bendizemos o teu nome. É luz em nossas almas, acendendo a chama do amor, tesouro